Olá, mais uma edição do nosso podcast Três Pontos de Prosa. E hoje nós temos assuntos assim muito relevantes, muito interessantes. Nós vamos conversar com o irmão Paulo Henrique, vamos falar sobre psicanálise, e vamos conversar com o irmão Cássio Wilson. Ele é da segurança do trabalho. Vamos fazer aqui um bate-bola bem interessante. Mais uma edição do nosso podcast Três Pontos de Prosa. Opa, um minutinho, que o meu som tá alto aqui, senão vai chocar. Faz parte, né? Mas vamos assistir ao patrocínio, né? Nós temos o patrocínio da Valesa, o patrocínio da Demicon, que são parceiros nossos. A gente vai ver o vídeo dos patrocinadores e a gente retorna logo logo. Hoje está tudo modernizado. Hoje tem tanque com leite refrigerado na fazenda. A maioria das fazendas já tem ordenha. Então o contato manual é muito pequeno. Aqui ele descarrega nos silos da indústria tudinho, e aí ele é padronizado, pasteurizado, criado todas as condições para que você consiga fazer um excelente queijo. A gente tem hoje a fábrica de queijo, mas a gente começou fazendo queijo à mão mesmo. Então hoje existem equipamentos modernos, tudinho, que acelerou o processo de produção em muitos casos. A Valesa ela nasceu, com as pretensões de fazer um produto bom, que requeresse do consumidor essa confiança, de comprar um produto que realmente é o que ele queria. Eu acho que a gente não faz nada, se você não tiver o amor, o carinho necessário para poder você desenvolver qualquer tipo de atividade. Para o Ricardo, que planta café, é investimento para ter um novo equipamento. Consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Consórcio Ademicon. Lógico que dá, porque é especialista em consórcio. Então, eu sou José Maranhão e mais uma edição do nosso podcast Três Pontos de Prosa. Como eu disse, nós vamos conversar hoje com o irmão Paulo Henrique e com o irmão Cássio Wilson. E eu gostaria muito que o irmão Paulo Henrique fizesse a apresentação do currículo dele. Você, meu irmão, é que sabe todos os detalhes da sua vida profissional. Fica mais elegante você se apresentar, por gentileza. Perfeito, meu irmão Maranhão, ao público, ouvinte e telespectadores. Me chamo Paulo Henrique Vasconcelos, eu vim de Brasília, primeiramente do Nordeste, depois me instalei em Brasília, nos anos 70 já, e depois migrei para Lusiânia, com a chegada da TV Globo lá, a TV Anhanguera. A gente foi contratado para participar da inauguração e abertura da TV. E essa implantação houve uma soma de valores aí e crescimento de ambas as partes. E depois disso eu comecei a interessar pela psicanálise. Psicanálise que, na verdade, meu irmão Maranhão, é um estudo. Psi, que significa alma, e análise em grego, que significa estudo da alma. Um estudo da alma, tá? Ou para que você, nisso aí, você consegue, na verdade, interpretar, tá? Como que está essa pessoa, através da psicanálise, através dos estudos da própria, como diz a própria palavra, tá? Muito bom. Vamos conversar com o irmão Cássio agora. O irmão Cássio é o homem da segurança do trabalho, é um assunto também muito importante, até associado, né, irmão Paulo? Nós vamos associar Sim, aqui com a psicanálise certeza. com a segurança do trabalho, que toda empresa precisa se preocupar muito com o mental do seu capital intelectual, que são os funcionários, né? Sim. Diz para nós, meu irmão, você, sua atuação. Bom, Manuel, eu nasci no Rio,
No Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Carioca, Carioca, rapaz. Mas pensa num carioca com sotaque goiano, porque... Comedor de piqui, galinhada. Não, detalhe, e com origem nordestina. Ele falou vou lá. contar pra vocês. Que Mãe isso. gaúcha, pai nordestino, e fui criado por um nobre goiano lá em Salinas, Goiás, que é meu pai de criação. E hoje, atualmente, moro em Lusiânia, Goiás. Cidade também muito boa. Cidade, por sinal que o território foi dividido e criou-se a nossa querida Brasília. Né? Desenvolveu o Centro-Oeste inteiro. E desenvolveu o Centro-Oeste. E a minha carreira começou lá em 2011, como técnico. Posteriormente, formei em recursos humanos. E depois, me especializei em ergonomia, especializei em saúde mental. Estou fazendo também agora um MBA em qualidade. Então, a gente está correndo atrás para apresentar às empresas ao qual a Work, que é a empresa que eu tenho, que por sinal o nobre irmão Paulo tem parceria com a gente, esteja bem atendidos, né, Paulo, por nós, porque é um problema sério, é um problema que tem a justiça. Eu falo que a minha profissão, a gente é fiscalizado por vários setores do governo. Certo. E é interessante, então, a gente estar sempre atualizado, estudando, para estar entregando o melhor trabalho para as empresas. Muito bom. Então, nós vamos começar aqui com o irmão Paulo. Vamos falar sobre a psicanálise, né, irmão? A origem da psicanálise, os desafios contemporâneos no ambiente de trabalho, prevenção, comportamento e adoecimento mental, né? A gente ouve muito, vê muito hoje as famílias reclamando, né? Da dificuldade que tem com os jovens, Perfeito. da dificuldade que tem hoje com a tecnologia. As pessoas parece que estão mais focadas hoje com o celular, né? Ali mais presente com o celular do que com as pessoas. Eu penso que a psicanálise ajuda nesse ponto, né? Traz você mais para o mundo real, é isso? Meu irmão, você vai falar para nós. A gente já vai direto aqui, você vai dizer para nós o que é psicanálise, hein? Então, irmão Maranhão, psicanálise, na verdade, ela é um método investigativo, né? Que ela tem visa o tratamento que busca como funciona a mente humana, tá? Então foi muito proveitosa essa sua pergunta, porque a gente tem sempre essa dificuldade, tá? Principalmente e ela trabalha com o inconsciente, tá? A psicanálise, ela não busca o consciente, o ela trabalha em específico com o inconsciente. Porque nós sabemos que 95% das nossas ações diárias, as nossas atitudes são determinadas e tomadas pelo nosso inconsciente. São fatos que a gente às vezes, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui neste momento é relativo não é o consciente, não, ela vem do inconsciente, tá? E a psicanálise prova isso, tá? Através de estudos. Então a psicanálise, ela surgiu no século XIX, é um médico neurologista, Dr. Sigmund Freud, tá? Que ele era austríaco, mas ele interessou por esse método devido naquela época, a chamada época da histeria, onde homens, mas principalmente as mulheres, apresentavam quadros que a clínica médica não conseguia decifrar. Tremores, nervosismo, choros constantes. Sim, e o quadro clínico dizia que a pessoa estava bem, fazia exames, estava bem. Então ele partiu para um estudo mais profundo, o porquê disso aí. Aí começou a interpretar aquelas atitudes, tá? Aí teve um certo período que Freud usou, inclusive, a hipnose como lá no início. Mas daí, depois de várias situações, ele percebeu que a hipnose não estava dando certo. Nem tudo é certo, né? Não deu certo, porque quando passava aquele estado de hipnose, o paciente voltava ao mesmo estado, com tremores. Entendi. Tiques, Você falou de hipnose, gaguejos. então assim, a diferença,
nós podemos dizer que a diferença entre psicanálise e psicologia, fala para nós. A psicologia, na verdade, irmão Maranhão, ela é mais ampla, né? Ela é mais ampla. O método da psicanálise em si, ela trata o foco do problema. Tá? A psicanálise ela estuda vários fatores. A psicologia, a psicanálise, ela estuda o foco. Nós não tratamos, vamos supor, o porquê que aquela pessoa está deprimida. Ela está ali quieta, ela não consegue sair de casa, ela não tem medo de pegar o carro e dirigir, ela está depressiva. Não, a gente busca a causa. A causa. É o mesmo que uma pessoa, você busca, não se trabalha os sintomas, se trabalha a causa desses sintomas, tá? Então, assim, é uma falta de conhecimento hoje no mercado, mas a psicanálise hoje está sendo mais difundida, principalmente agora com a chegada da NR1, né? Que é essa lei do Ministério do Trabalho que vai cobrar das empresas a partir agora de maio, tá? Um atestado de capacidade através do psicossocial, que nós já estamos atuando em parceria com o irmão Cássio, e fazendo as avaliações. E essas avaliações, as empresas vão estar com elas na mão para poder enxergar qual daquele funcionário que ele tem necessidade de ter um acompanhamento mais próximo, tá? Eu falo muito, falei hoje até numa palestra que proferimos, que a intenção, na verdade, não é punir aquele funcionário, não é nada. É consertar aquele ser humano que está sofrendo. Porque e ele não sabe. Ele com um problema psíquico não produz. Né? O irmão Cássio, aqui é o nosso bate-bola. Vamos dizer assim, o irmão Paulo na teoria e você na prática, né? Vamos lá. o irmão Cássio, porque a ideia principal é para a gente levar para o nosso ouvinte, né? Ele conhecer como que poderia melhorar o estado emocional do seu empregado, né? Daquela pessoa que contribui com a produção da empresa. Que eu acho que hoje quem tem 10, 20, 30, 40 funcionários, imagina, se tem 1, 2, 3 com problema psíquico, ele pode contagiar os demais, né? Com certeza. Então vamos colocar na prática. Eu acho que é uma grande pergunta dos empresários é saber de onde nasceu essa situação. Na verdade, ela é bem antiga. Ela está dentro de um dos riscos da ergonomia. Tá? A segurança do trabalho, ela tem 5 riscos. Que é o seu físico, químico, biológico, risco mecânico, ou que comumente é chamado por nós, né? Riscos de acidente. E o risco ergonômico. E o risco ergonômico ele é dividido em 3 riscos. Então, o risco físico, para citar exemplo, para todo mundo ficar bem integrado, seria, por exemplo, uma radiação solar, um ruído. Esse é o risco físico. O risco químico seria o que é químico mesmo, tanto de contato com a pele, com ingestão. Uma indústria que tem produto químico. Fazenda, etc. O risco biológico está mais relacionado aos hospitais, etc. Não que outros locais não tenham, mas sim. Risco mecânico ou de acidente que a gente fala, é tudo que você bate, corta, amputa, quebra, tá? Tudo esse tipo de acidente. E o ergonômico, nós estamos dividindo em 3 riscos. Risco organizacional, risco físico e risco cognitivo. O risco organizacional, ele bate muito em cima da organização da empresa. Que aí que é muito comum, e aí bate, na verdade, o organizacional mais nas pequenininhas. Que é aquele cara que não tem uma hora que o funcionário entra, a hora que sai, não tem uma pausa, ele não tem organização na hora do almoço, almoça em qualquer lugar. Isso é um risco organizacional. Entendi. O risco físico é o mais conhecido. Dor, lé, dor na coluna, tá? Essa é a parte ergonômica, que é o mais conhecido. E nós temos o terceiro, que é o cognitivo. O cognitivo está relacionado basicamente no estresse.
E aí, usando esse único exemplo como base e para nossa argumentação, se eu tenho um funcionário estressado, ele pode entrar numa depressão. Se eu tenho um funcionário estressado, ele pode entrar num pânico. Sim. Se tem um funcionário estressado, ele pode entrar numa ansiedade. Então, basicamente seria isso, certo? Então, assim, para complementar a pergunta. Não, mas é diretamente proporcional, vamos dizer assim. E vocês são parceiros, né? Só para a gente poder entender o benefício desse conteúdo, já percebi o quanto é importante você se preocupar com o seu empregado, né? Saber como ele está mentalmente. Paulão? Com certeza, só assim, pegando esse gancho, eu gostaria de complementar, assim, porque um empregado que ele está sofrendo qualquer situação, que muitas vezes ele não traz ou não pegou isso na indústria, na empresa, mas ele pode Já até- chegou com com problema. ele, né? Na entrevista, passou ali e tudo mais. Aí ele traz essa situação de casa. Eu até separei para te perguntar aqui, então. O passado influencia no presente. Com certeza. A psicanálise trabalha, né, buscando o passado. Isso quer dizer que heranças, crenças Sim, veja só. limitantes, é isso? Veja só, existem casos relatados por colegas que não sabem por quê. Eu vou te contar de uma advogada muito conceituada e ela estava com uma situação muito difícil. Ela tinha receio de apresentar no tribunal de júri. Era muito conceituada, mas ela tinha sempre um temor, Insegura. insegurança demais. Entendi. Tá, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, nas petições e tal. E daí, quando ela procurou um psicanalista, porque o psicanalista ele retorna ela lá na idade. Então ela busca É meio o que inconsciente. zerar um ponto negativo que está influenciando Sim, negativamente sim, mas tem que ter muita. na ação dela, é isso? Tem que ter muito tato, muita cautela, para que possa fazer até um estado de regressão, se possível e necessário, e levar aquela pessoa naquele dia, tá, que causou. Então, até estava relatando com uma amiga, o que ocasionou essa depressão, sofrência, na verdade, esse estado já numa pessoa adulta. O pai brincava com a mãe, eu vou te bater, com lençol, vou te bater. E nós sabemos que a nossa mente é igual a uma esponja nova, né, que você pega no mercado, ela absorve muita água. Passar do tempo, isso aí, né, vai diminuindo, né, essa absorção. Mas o que acontece? A criança, até os 6 anos, ela é isso, uma esponja fantástica. Então, tudo que se faz ali, ele está sendo gravado. E ele pode ser causa de uma situação lá na frente, quando adulto. Tá? Entendi. Eu já tive casos também Fica relatados, represado. sabe, assim, voltando na regressão, de pessoas que também não conseguiam praticar a sua atividade, pessoas competentes. E aí voltava, tá? E isso foi feito já na neuroterapia. Vou até falar aqui do doutor Tiago Porto, que é um dos mestres nossos lá, da neuroterapia com hipnose, tá? Que eu também sou também habilitado a fazer isso. Não gosto, mas também posso fazer em últimos casos. Então ele conseguiu trazer essa senhora, ele fez isso para a gente ver, tá? Isso foi tido como aula. Então, assim, levar aquela senhora até os 6 anos, onde Essa é a regressão? a regressão. Ah, porque você falou Ela 4 fica em vezes. estado de hipnose. Entendi. Você Ela falou- não fica total lá com. Ela fica no subconsciente, Entendi. nesse caso. Não vai ao Não, mas inconsciente. você falou 4 vezes a palavra regressão. Regressão. E eu estou reforçando para quem está nos assistindo e para quem vai, esse programa ele vai ficar gravado. Perfeito. E ele é ao vivo, mas quem não puder, quem não estiver assistindo vai poder assistir
e ver todos os pontos. É quando você fala assim, regressão, de certa forma a gente tem um medo, né? Isso dá um... É como se diz, a psicanálise, ela é para tirar o medo, né? Para tirar a insegurança. E aí, mas assim, a sociedade em geral, quando você fala regressão, não existe um medo. Realmente. Vou perder meu domínio de mim mesmo, alguém vai me dominar. Então, Não, fala para nós. Só que aí... Como é para a gente entender bem que é um método bastante harmônico, tranquilo. É uma das digamos assim, das armas, né? É uma das que nós podemos usar, armas para o bem, né? De tratar, tá? Na verdade, porque assim, a psicanálise ela tem esse apoio da neuroterapia, que é no caso da regressão, já vai para a neuroterapia com hipnose. Tá? Então, assim, ela pode sim levar a pessoa a aquela regressão ao ponto dela falar como se estivesse naquele momento, como criança, tá? Mas deve ser sim observado critérios e feito por um profissional, porque realmente causa esse temor. Um profissional competente, treinado e que saiba o que está fazendo. É um processo bem complexo, não é fácil, tá? Os profissionais usam em última instância, na verdade, isso aí. Tá? Mas que traz resultados. Só citando aqui, essa garotinha, que era mulher, competente na sua profissão, ela foi levada ao estado de regressão através da hipnose. Tá? Ela não estava totalmente, digamos assim, hipnotizada. Ela estava aí no caso do subconsciente, não estava no inconsciente. E ela estava limpando naquele momento a sala para a mãe que falou para ela, olha, eu vou no mercado, na mercearia, quando eu voltar eu quero essa sala limpa. Aí, onde o interlocutor chamou e falou, onde que você está? Aí ela respondeu, eu estou limpando a sala para minha mãe. Eu não posso. Isso mental, isso aí é um trabalho que ele estava já estava no mental ela dela. já estava em processo de regressão. Ela já estava falando naquele momento. Quantos anos você tem? 6 anos. O que você está fazendo aí, Marina? Um nome. O que você está fazendo aí, Marina? Não, eu estou limpando a sala. Minha mãe foi na mercearia e ela falou que se eu não limpar, terminar aqui, ela vai me bater quando eu chegar. Eu vou apanhar. Mentalmente ela vai gravar isso. Então, Assim, a regressão, entendo que você ressignifica uma de certa informação forma, na sua mente, não é? É isso? Você reprocessa uma informação. É como você disse, se eu não limpar a sala, a mamãe vai me bater. Então a criança vai ficar emocionalmente abalada com isso. É como uma criança assiste a uma briga do pai com a mãe, do casal, briga todos os dias e influencia na formação da criança, né? Com a maturidade, né? Com a maturidade do adulto, vendo a criança, ele consegue ressignificar, consegue sair, consegue ver que talvez naquele momento não foi um momento tão traumático, foi um momento tão difícil, mas que ele trouxe aquela carga traumática, que naquela ressignificação ele, não era assim. É como passar uma borracha no que estava negativo. Ou ressignificar mesmo. Olhar e interpretar de forma diferente. Entendi. Como tudo é mental, né, e fica no subconsciente, o sonho influencia? Como é que é? O que é o sonho? O sonho, ele faz parte de algo que você vivenciou e imaginou dormindo? Como é que é? na verdade, como a psi, que é alma, né? Na verdade, o sonho, ele é um desejo de manifestação da alma, tá? Ele é apenas um desejo. Não quer dizer que vá acontecer. Sonho com um avião caindo ali, não quer dizer que vai acontecer. Mas tem sentido. Em certas ocasiões, ele se manifesta, tá? O que está no nosso cotidiano, que nós estamos vivenciando, a questão, vamos falar, do dia a dia, do contemporâneo, essa corrida toda, você vai dormir,
você vai muitas vezes estar mentalizado naquela situação, você acaba sonhando. Ou seja, sonhando, manifestando através da alma, né, para o subconsciente ali naquele momento. Tá? Entendi. Rapaz, então a gente fala muito de... Esse tema é muito controverso, porque então a ansiedade, fala-se que a ansiedade é o mal do século, né? Porque é normal você, em qualquer atividade profissional, quando você vai fazer o seu trabalho, dependendo, vai fazer uma apresentação aí com um grupo, você fica ansioso, né? Mas quando você está bem preparado, logo que você inicia o trabalho, você já ganha confiança. Por que eu disse isso? A psicanálise, ela te capacita, assim, é como se você se torna um super-homem. Agora eu consigo fazer tudo. É mais ou menos isso? não. Ela vai te deixar... porque assim, vou ressignificar o seu cérebro de coisas ruins, senão vai ficar com coisa boa. Se fosse fosse assim, assim, era muito fácil. aí a gente poderia estar tirando o sofrimento de muitos seres humanos aí, né? Mas não é bem assim. Dentro do que eu te perguntei, segura aí, todo mundo precisa de terapia? Olha, Existe cura mesmo desses problemas com a psicanálise? E mais uma junto, que você vai responder tudo junto. Por que os relacionamentos são tão difíceis? Esse último aí é meio complicado, né? Mas tá ligado. Você é um conjunto, né? Olha, assim, nós sabemos que hoje, meu irmão Maranhão, tem milhões de pessoas, tá? Milhões de pessoas no mundo que sofrem com transtornos, né? Transtornos mentais. Tá? O mundo contemporâneo hoje, ele nos leva a isso, principalmente a ansiedade. O Brasil é um país alegre, tido como um país alegre, carnaval, futebol, um povo muito, né, fantástico. Mas o Brasil, em termos de ansiedade, é o segundo país que sofre mais com esse transtorno. Tá? Por quê? As pessoas estão em busca de vencer, né, traçar seus objetivos e concluí-los. E muitas vezes isso não acontece. E quando se fica naquela, mentalizando, não deu certo, vai dar certo, e aí, uma hora, esse processo se irradia, e você, quando se vê, você está dentro já da ansiedade. Muitas vezes a pessoa não sabe. É um processo que simplesmente você está em casa e não consegue... eu não gosto mais de ver televisão, não gosto mais de ir ali fora, na rua, de conversar com os amigos, perdi a vontade. Aí já tem que estar preocupado. E eu vou te falar um número aqui, que também é de desconhecido, a respeito de uma pessoa que está adoentada. Tem uma família de quatro pessoas, pai, mãe, 2 filhos. Um desses filhos, se ele estiver adoentado, ele causa um prejuízo hoje, dependendo da classe média, né? Ele causa um prejuízo hoje de R$2.000. R$2.000. Isso são dados, tá? Através de estudos. Por quê? Porque aquele ser, primeiro, ele vai começar a faltar no trabalho. Segundo, ele vai vai ter a necessidade de tomar algum medicamento. Se ele não rende no trabalho, ele está deixando, né, de produzir. Tá? Está criando a chance de ser mandado embora. Isso. E também, o pai, a mãe e o outro irmão ficam preocupados com essa situação. Ou seja, ele adoece toda a família. Tá? Você falou aí da outra... Eu vou te falar um pouco assim... Eu falei dos relacionamentos, por que já são tão difíceis? Os relacionamentos, eles são difíceis hoje devido também à falta de diálogo. A falta de diálogo, né, familiar. Por quê? Se esse processo, qualquer processo de saúde mental, ele esteja afligindo, esteja com aquele parceiro, ele chega em casa, ele se reclusa, fica quieto, tá? Vai para o quarto, e aí a esposa começa a perceber isso. Mas o que é? E tal. E ele não consegue dizer o que está acontecendo com ele. Ele não consegue dizer.
Aí sim tem que entrar um profissional da área para tentar entender o porquê que está acontecendo com aquela pessoa, seja ele homem, a mulher, enfim, tá? Então, assim, a importância da psicanálise hoje no mercado, não só no mercado de trabalho, mas na família, ela é essencial. Agora, Outra coisa, tem até um detalhe, só você complementando. falou no trabalho, na empresa. Agora nós vamos... Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Então... Existe, eu gostaria Pode, de claro. complementar, já que está gostoso aqui o bate-papo, Tá. só o seguinte, Quero envolver o Cássio mais aí para ele passar a experiência dele para nós. vamos lá, eu sou caixa de um banco, eu tenho um salário aí razoável e tudo mais, mas eu vou ser promovido, eu fiz bons trabalhos e tal, aí eu vou ser promovido, enxergar uma oportunidade que você vai ser o gerente de contas do banco, das contas preferenciais, vamos supor, pessoa jurídica. Entendi. Esse profissional, muitas vezes, ele tem que procurar um profissional da área para que ele possa absorver essa promoção. Por que o jogador de futebol hoje, por exemplo, ele sai de uma família humilde e ele vai ganhar milhões de uma vez assim, e o que ele vai comprar? Muitas vezes ele joga dinheiro fora, não é mesmo? Joga dinheiro fora, gasta com noites e noites e noites, tá? Porque ele não teve o preparo, ele não tem aquela habilidade de tratar com o numerário que ele está ganhando naquele momento, com essa subida repentina, Entendi. tá? E o profissional também no mercado é da mesma forma. Eu sou o caixa e você gerente. Como é que fica a cabeça desse profissional se ele não estiver preparado? Aí já não entra só o fator dinheiro, fator receber dinheiro, está mudando de posição, de classe e tal. Entra o fator psicológico de comando. Como é que ele vai agir com os funcionários agora, que antes eram seus colegas ali e vão ser os seus... E agora ele vai ter que falar não. Sim, perfeito. Você falou O irmão tudo. Cássio, se o Paulo é da teoria, você é da prática. São todos bem afins aí. O que é saúde mental no trabalho? O que é saúde mental no trabalho? Como o ambiente profissional contribui para o adoecimento psíquico? Você falou, né? Tem aquelas... Mas eu complemento. Qual que é o papel da ergonomia e da organização do trabalho nesse contexto? Aí aqui, ó, a prevenção em saúde mental ainda é negligenciada nas empresas. Eu acho que isso é muito importante, porque o objetivo nosso também é apresentar o trabalho de vocês. O nosso irmão Paulo é psicanalista, clínico, né? E você é um profissional da área da segurança do trabalho. Então, assim... Não, o que eu queria perguntar, antes da gente fazer essa parte aí, a ansiedade, Paulo, a pessoa, ela é ansiosa o dia todo, ou ela starta ansiedade em alguns ambientes? Vou dar um exemplo. Ela starta algum tipo de ansiedade, um exemplo grotesco, mas é só para citar o ambiente. No cinema, por exemplo, quando ela entra dentro do cinema, ela está com ansiedade. Isso não é 100% da pessoa, se a gente for olhar, porque ela não entra no cinema 100% do dia dela. Mas como que é essa questão da ansiedade? Ela é 100% ansiosa ou em alguns ambientes que starta a ansiedade? Como é esses níveis de ansiedade? Segura para você responder. Sim. Nós temos aqui a Ana Silva, está conectada conosco, e ela está perguntando aqui. Ela diz assim: eu concordo que todos nós precisamos de tratamento psicológico. Ela está concordando e ela está perguntando qual é a principal responsabilidade do empregador em relação à segurança e saúde dos trabalhadores, de acordo com a ANRU. Você vai responder depois que o Paulo responder a pergunta, tá bom? A Ana Silva aqui. Obrigado, Ana, pela pergunta. Essa pergunta, ela reflete a NR1. Você quer responder? Vou responder. Perfeito, porque está Você vai ligado. fugir da pergunta dele? Vou. Perfeito. A minha pergunta primeiro. Pode não. Eu só quero entender a questão da ansiedade, porque assim, hoje, é como o irmão falou, a ansiedade realmente é o mal do século, vamos dizer. Devido ao excesso de informação que nós estamos tendo, então nós temos essa ansiedade
é 100% do dia? A ansiedade ela pode ser retratada só com alguns ambientes que vai startar isso? Explica pra nós. Na verdade, é o seguinte, o quadro do ansioso, ele não é todas as horas, não é 24 horas por dia, tá? Igual você citou aí, a pessoa está no cinema, está tranquilo lá, pô, conseguiu quebrar aquele quadro naquele instante e já sofre um start, de repente, e começa a se sentir mal, ou sentir que aquele ambiente não está para ele. Não teve nada que provocou, aconteceu. Pô, aconteceu. Pode ser. Então, assim, não é 24 horas, tá? Depende muito de casos e casos, tá? Mas eu te falo que não é 24 horas. O ansioso não é 24 horas. Hoje ele está bem, amanhã ele pode estar totalmente fechado, tá? Para diálogo, conversações, até mesmo para ver pessoas. Então, E tem mais. Existe aquele ansioso que ele começa as mãos assim, suar, sentir palpitações no coração e realmente ele desencadeia esse quadro. Tá? Ele desencadeia. Tá? O psíquico começa a influenciar no físico. Com certeza. Estou morrendo, o coração, o médico veio lá, a pressão dele está 16/9, 16/7. a ansiedade dele. A ansiedade disparou. Mas então, você está assistindo um filme, está ali no cinema, tranquilo, um filme bom, você escolheu, está lá se divertindo, e essa ansiedade ela vem do nada. Vem do nada. Porque eu estava imaginando assim que você provoca essa ansiedade só em uma ação. Por exemplo, tem gente que tem insegurança para dirigir, não consegue tirar a carteira de motorista, fica nervoso, entra no carro, treme, não dá conta de dirigir, ou às vezes alguém sofre um acidente, bate o carro e depois não consegue mais dirigir. Quando diz a questão do ambiente, é porque às vezes a pessoa não sabe o que levou ela até aquilo. Por isso que o Paulo está falando isso. Entendi. Então Mas são duas situações, né? Deixa essa ação. São duas situações. Exatamente. E no caso de... Vamos olhar agora, filho. Faz bem. Olha só, no caso dessas Vocês estão fobias... tomando água no copinho do 3 pontos de Batou- prosa. Desculpa, não, pode falar. Então, assim, as fobias, elas também são casos de estudos, tá? Existem casos aí que a pessoa não sabe que tem medo de elevador, por exemplo. E quando você entra no elevador, você descobre, meu Deus, e se ele parar, então, é arriscado ela ter realmente ali uma situação difícil para ela administrar. Então, assim, a ansiedade, ela, na verdade, é um start que dá, né? E naquele momento você começa a Às vezes sentir trata mal, todos as os pessoas estão em sintomas. volta. Quer ir embora. Tem alguma embora. coisa de mal que vai acontecer. De certa forma, é até deselegante. Por exemplo, eu sou empresário. Aí eu tenho lá 100 funcionários. Certo. E eu percebo que eu tenho lá uns 2 ou 3 que estão precisando de um apoio mental, né? Da psicanálise ou do psicólogo. Estão tendo dificuldade de produzir. A sua empresa, vocês, né? Você e o irmão Paulo, a empresa de vocês, ela presta esse tipo de serviço, ok? Certo. Eu posso contratar a sua empresa para identificar esses pontos, eu diria, não negativos, mas de dificuldade de desempenho, vamos dizer assim, né? Pergunta com resposta redundante. Sim, é isso mesmo. A gente entra, analisa, avalia, e a partir da avaliação, a gente cria um plano de ação, e esse plano de ação é corrigido se for necessário. E nem sempre há o risco, né, que a gente classifica em risco alto, médio e baixo, dessa avaliação, ela nem sempre, a maioria das empresas a gente pode classificar elas, e não classificando, mas de forma estatística, de que elas estão ali no médio e baixo. Agora, existem ambientes de risco alto, com certeza. Tem alguns até que, historicamente, que o Paulo até citou aqui, que é a área bancária, né? Historicamente, né? São de risco alto ali na parte psicológica. Mas nem sempre também você vai achar um banco com risco nesse formato.
Entendi. porque a equipe já amadureceu, porque tem um líder que amadureceu e sabe como fazer as pessoas trabalhar com as metas, trabalhar com a sua venda ali no banco. Vamos falar agora da NR1? Vai dar tempo, segura aí. O empresário é meio complicado, né? Eu tenho um grupo de funcionários e vou contratar a sua empresa para poder, eu tenho 3 lá que eu preciso contribuir para que eles possam resolver essa carência emocional, essa dificuldade emocional. São profissionais que representam bastante no nosso trabalho. É um gerente, o outro é um supervisor, ou até o outro é um operário de chão de fábrica, vamos dizer assim. Como é que a empresa... Se você fala assim, fulano, vou trazer aqui um psicólogo, é meio complicado. Você vai chamar o cara de doido? Como é que é isso? Não? Como é que funciona essa parte? O conselho é não falar diretamente para evitar esse tipo de conflito e trazer o profissional e demonstrar dentro do quadro de funcionário o que ele acha que tem problema e dentro dessa avaliação vai ver se realmente existe o problema. Ou você faz um trabalho com... Ele reúne... O trabalho inicial sempre é coletivo. Entendi. O trabalho inicial sempre é coletivo. O individual não entra. Por quê? Porque não há previsão de norma. Isso e não há necessidade. Até porque a empresa, ela não trata, ela previne. Entendi. Ela previne e remedia. Então, o que é prevenir e remediar? Ela previne o acidente, previne que aquele ambiente seja saudável e, caso haja algum problema, ela precisa remediar, que é, se for caso de pagar indenizações, ela vai pagar, etc. Ela está remediando, né? E fazer as suas aplicações de melhoria dentro do ambiente de trabalho. Agora, o tratamento, lembramos que as empresas têm os seus KNAIs, né? Sim. Então, ela é especialista no KNAI dela. Sim. Então, ela não vai tratar ninguém. A não ser que ela seja uma empresa de tratamento de pessoas da psicologia. Então, ela vai prevenir. Então, e aí quem vai falar? A pessoa da psicologia, o profissional da psicologia vai falar. Eu tenho 3 funcionários que eu acho que é interessante. Eu te dou aqui uma indicação, ele vai ver se resolve essa parte pessoal. Agora sim, existem muitas questões que são resolvidas com as palestras pequenas, certo? Com as pequenas palestras. Então, eu tenho um cliente que esses dias destinou ao funcionário palestra sobre financeiro, porque ele percebeu que tinha muita reclamação de dinheiro, faltando dinheiro. Então, ele falou, não, peraí. Então, vou trazer um profissional aqui para... Uma reeducação financeira. Vamos reeducar esse pessoal. Então, é um tratamento psicológico, sim ou não, Paulo? É claro que é. É um preventivo, É um preventivo, é o que a empresa pode fazer. Agora, aí eu fiquei doente dentro da empresa. Será que realmente foi dentro da empresa? Como que está a sua vida pessoal? Não foi na vida pessoal que começou? E aí você descontou na empresa? Usou a empresa como um escape. Como álibi? Ou quando a gente pega uma pessoa má... Fala da NR. Sim, não, só para concluir. Quando a gente pega uma pessoa má, que não, agora eu quero aposentar nessa situação, agora eu tô doido. Mas não tá. Todo usando a palavra meio vulgar, mas agora eu tô aqui com um problema psicológico, a empresa me causou. E na verdade, quando vai olhar, Paulo, e você sabe bem disso, foi lá no começo, ou às vezes até uma mentira. Mas esse é outro caso e mais profundo, né? Diga, sobre a NR1. Onde ela nasceu? A NR1, por que a NR1 e quando vai começar? E os empresários têm que ficar atento. Tem que ficar atento porque vai funcionar. Vai funcionar. Então diz para nós aí. Em maio... E você é especialista na NR? Não, a gente que é da segurança do trabalho, nós somos especialistas da NR1 a 37. Ok. Então manda. O Paulão falou dessa NR31, é 31? NR1. E lembrando, já que você citou a 31, ela é específica de trabalhar do rural, tá? Empresas rurais. Mas vamos lá, vamos... É porque eu errei, mas... Não, tudo bem. Pulou um pouquinho vamos falar da NR1. Tem muita NR. Mas assim... A NR1, no passado, ela era obsoleta. Ela mal tinha uma ordem de serviço lá, e ela foi se tornando obsoleta, porque ela tinha poucos dados para incrementar nas outras NRs. Então, o quadro de NR, ela é realmente uma... O que é uma NR? A norma regulamentadora. Só para quem está assistindo, às vezes não sabe.
A norma É bom tirar regulamentadora, dúvida. ela é amparada pelo CLT, né? Pela consolidação. E ela nasceu em 78. Tá? Certo. Então, quando eu digo que ela é bem antiga, é porque ela é antiga mesmo. Em empresas grandes, principalmente quando se fala em empresas que certificaram, né, no ISO, né, em outros tipos de certificação, o ISO é porque é o mais famoso, né? Mas em outros tipos de certificação, já entrava essa questão do tratamento mental. Então não é de agora. O que fizeram agora é porque, e aí vem uma grande questão, né, uma grande luta. A pandemia ela trouxe um grande problema psicológico no mundo inteiro. E vendo esse aumento das doenças psicológicas, o governo ele precisa transferir as suas responsabilidades para quem trabalha com pessoas. Eu não estou falando que ele está transferindo no sentido de que ele está passando a responsabilidade, mas porque todos são responsáveis. É isso que eu estou dizendo. Sim. Então ele precisa transferir essa informação para que todos se tratem dentro dessa cadeia, que é um país, é uma colmeia, né? Nós somos uma colmeia. É. E esse país ele precisa estar dentro da cadeia, todos estar trabalhando com as normas. Então, agora eu vou explicar a norma. Em 2018 houve a reforma. E a Ana perguntou a partir de quando, hein? Ela perguntou. Ah, Qual é o prazo para que as empresas implementem as medidas de segurança? Ela entra obrigatoriedade em maio, se não for. Maio agora 2000. Maio agora. Se ela não for prorrogada. Ah, tá. Se for prorrogado, aí beleza. Então, Mas se se for não. prorrogado, a cobrança, a execução já, né? Não, Porque mas a lei- ela a já lei existe. Já existe. Sim. Então já temos que fazer. A cobrança vai ser cobrada agora em maio, beleza, mas eu vou prorrogar essa cobrança. Assim, como outros A tributos. fiscalização, vamos dizer assim. Né? Sim. Mas realmente você está se preocupando. Mas ela não vai, ela vai cortar, né? Entendi. Tá. Então vamos lá. Então a NR1 foi reformulada e a reforma da CLT ali, em 2018, que para mim foi muito positivo, do ponto de vista avaliativo, né, dessa reforma, foi muito boa. Os trabalhadores ganharam direito, né, nessa reforma. E aí veio também as melhorias das normas, né? E a NR1 ela trouxe uma coisa que antigamente não tinha. Antes nós avaliávamos 3 riscos. E por que nós avaliávamos só 3 riscos? Porque nós temos um órgão que ele é interessado nessa informação. Chama-se INSS. Esse órgão, ele quer saber se o trabalhador, em qual tipo de aposentadoria e doença esse trabalhador está. Existe até Tem alguns artistas aí. Alguns. Aí ainda existe somente 3 riscos que levam a pessoa a ter uma aposentadoria especial, que é o físico, o químico e o biológico. Compreendeu? Os outros aqui não levam a ter essa insalubridade prevista em norma. Ah, mas um juiz decidiu. Bom, aí é uma questão do caso lá. Daquele caso decidido. Então a gente não pode discutir casos decididos, a gente tem que discutir norma. Ok. E aí a gente aplica a norma. A empresa ela tem que aplicar a norma. Tá? Se lá na frente decidiu diferente, aí é outro assunto, ou entendeu diferente, aí é outro assunto. A gente começa a trabalhar a partir disso. Mas aí então, somente existiam essas 3 avaliações, físico, químico e biológico. Mas, na NR31, que foi bom você falar, na A Ana NR... perguntou aqui, ó. Pois é. Ouvi, tá aqui, Ana, filho. Ela de Vai Brasília, dando Ana. a resposta aí. Ana. Vamos lá, específico. E aí, E aqui tem o Israel Moreira também que escreveu aqui, ó. Olha aí, Israel. Parabéns pelo trabalho de esclarecimentos. Importante o conteúdo, né? Muito importante para o empresariado, né, meu irmão? Isso aí. Mas desculpa É te porque, cortar, na verdade, existe esse desconhecimento, né? É. No momento, no presente, em relação ao IR1. Sim. Nós estamos aí constatando isso ali dia a dia. Alguns, não, deixa quieto, não vou mexer com isso não. Então. Claro que- Mas ele está Claro que- perdendo, porque ele tem um funcionário 2 ali que não está rendendo. Entendi. Pode continuar, meu. e a questão da NR1, ela trouxe uma coisa que também era antiga na norma. E só era cobrada na NR31. Só nos produtores rurais analisavam-se 5 riscos. O mecânico,
o ergonômico, o físico e o biológico, que era previsto em norma. Aí existia um desfalque. Aí ficava o PPRA, antigo PPRA, com 3 riscos, e o PGMTA, rapaz, é gigante a sigla. Não lembro. É o atual PGRTR. Esse PGRTR tinha os 5 riscos previstos. Mas e por que lá no urbano a gente não avalia os outros 2 riscos? Porque não é previsto em norma. Mas tem que avaliar, nós temos que avaliar se tem um risco de corte, nós temos que colocar uma proteção numa máquina, nós temos que fazer isso aqui. Não, mas isso naturalmente é feito pelos profissionais. Tá, mas escrevendo aonde que está escrevendo isso? Aí foi que houve toda essa necessidade de colocar a previsão em norma, porque a gente trabalha com norma, a gente precisa que esteja previsto em norma para que as coisas fiquem regulares. E aí foi quando entrou. E aí quando entrou risco ergonômico, entrou-se também um decreto sobre o risco psicossocial. Esse decreto, ele complementa esse risco cognitivo que eu falei mais cedo. Entendeu? E aí é como se a gente traçasse um caminho ao contrário, organogramamente falando, é como se eu pegasse esse cara que está com depressão. Aí o profissional e nós, né, estamos avaliando ele da depressão por quê? Porque vamos traçar. Tá, teve um problema seríssimo na infância aqui. Não é dentro da empresa. Compreendeu? Entendi, Cássio. Então, essa norma, ela é federal, né? Ela é uma norma, a instituição pública está, vamos dizer assim, comunicando ao empresário, cuide do seu empregado. E é isso? Sabe qual é a grande premissa? Essa NR é para isso. Vou dar a dica já. Vou fiscalizar se você não estiver cuidando da saúde mental do seu funcionário. E eu vou dar a dica já para os empresários. Que é a hora de dar de consultoria, dica de ouro. Você tem um líder turrão, o cara que está deixando o problema da NR1 dentro da sua empresa, você conhece com esse líder turrão seu. O cara que não sabe falar com as pessoas. E aí, a partir daqui, você já... Ele pode influenciar negativamente, né? Exato. Essa pessoa que influencia negativamente, ela me causa um risco maior de risco psicossocial, vamos dizer. Por quê? Porque uma coisa, irmão Maranhão, é eu apresentar uma meta e cobrar ela de forma correta. E a forma correta eu não posso dizer, porque cada empresa tem o seu jeito. E outra coisa é utilizar de artifício. Você vai se mandar embora. Pressão. Que é uma pressão. Entendi. A Ana disse que é de Luciana, eu perguntei, ela respondeu. E aqui, também uma pessoa de Luciana, porque o irmão Paulo e você... Somos de Luciana, então o pessoal... Em torno de Brasília. Olha que bacana, hein? Em torno chique. Da capital federal. Rapaz, o estúdio aqui, não tem que fazer propaganda pro pessoal, rapaz. Eu não falei nem o nome do estúdio, hein? Nossa, Estúdio 7. Podcast digital. Teve até pão de queijo hoje aqui, rapaz. Que coisa. Meu irmão Cássio, tem uma pergunta aqui, ó. O que mudou com a introdução da GRO na NR01? É um pessoal de Lusiânia, escritório Lusiânia, está perguntando. O que mudou com a introdução da GRO na NR1? Eu sempre contento. Já olhei para o relógio 3 vezes, né? Não, tô percebendo, o YouTube nós podemos ficar 3 horas, agora o estúdio Quanto tempo falta aí? Que nós temos bastante tempo aqui. Mas tá tranquilo? O Brunão aqui, que é o comandante geral. GRO é análise, né? Sobre... Fala aí. Bom, eu pratico a análise econômica já há algum tempo. E também pratico a inibição dos problemas psicológicos já na integração. Então, hoje, por exemplo, eu não pedi autorização, mas eu não sei se eu falo, não posso falar o nome da empresa? Eu pedi autorização para ele, mas... Aí, comigo não tem problema não, é a empresa, mas... o cliente é a Stock Parabéns aqui de Goiânia. E a minha integração iniciou... Seu cliente? Meu cliente. Maravilha, já é uma referência. Ele iniciou... Stock Parabéns? Ótimo. Parabéns para ele, que está preocupado com... Sim, acho que nós temos que
nós temos que na verdade, é bater palmas para o empresário que se preocupa com o seu capital intelectual. Assim, eu gosto muito de gente, sabe? Eu acho muito importante quando você tem pessoas que pensam positivamente, que incentivam você a avançar. Fernando, né? A gente quer essas pessoas, mas a gente precisa também se preocupar com aqueles que contribuem, mas estão com alguma dificuldade emocional, né? É onde a empresa se preocupa, onde a gente se preocupa com o amigo, a gente se preocupa com o filho, se preocupa com a mulher, né? Eu acho que isso é importante. A pergunta é bem específica. Por quê? Porque o GRO é o que eu vou colocar no meu PGR, né? Como eu vou colocar lá. E como eu disse, na prática a gente já fazia, né? Já dava aquelas palestras de tem que se cuidar, você tem que saber onde você está. Aqui eu gosto, eu tenho que gostar de onde eu estou, senão eu preciso mudar de local. Então são tipos de palestras que a gente dá no início de uma integração para a pessoa se localizar, para ela adentrar a empresa, certo? Então, como que vai mudar lá? O que vai mudar é que antes a gente não tinha um risco e a gente vai acrescentar. Agora, como vai acrescentar o risco lá, certo? Agora, como eu vou fazer isso? Inicialmente, com uma avaliação psicossocial. E aí nós temos É uma psicossocial assim, um papo tranquilo, um papo... Não, é uma avaliação. É uma entrevista. É uma entrevista. E a partir dessa você entrevista... que está realmente precisando... A partir dessa entrevista eu gero um laudo. A partir desse laudo eu gero que esse laudo está dentro do... Esse da GRO que você está falando. A partir desse laudo eu gero uma prévia, um relatório prévio. E depois do relatório prévio, eu já incremento a minha AET também, que é um outro documento que vai entrar, vai ficar muito famoso aí. Análise Ergonômica do Trabalho. Dentro dessa AET, ela tem as questões do risco cognitivo / psicossocial. Rapaz, não tá certo. E o PGR são vários documentos, a gente tem que adentrar com essa avaliação. E dentro dessa avaliação eu crio o plano de ação. Lembra que eu te falei mais cedo que a gente tem pessoas lá no risco alto, baixo, né, médio. Então agora eu rastreei o fundo, o que eu vi, né, Paulo? Sim. A gente viu o esquema da empresa. Aí eu vi, agora eu vou planejar e vou começar a lançar. Esse cliente mesmo, sem a gente falar sobre o problema do financeiro, ele percebeu. Entendi. Ele está dentro do programa dele. Não, estou tratando meu colaborador, estou ajudando ele. Não, nada de falar, você está com depressão, nada disso. Ajuda-se quem está doido. Não, nunca. Não pode ser. Não pode. Eu estou falando nesse sentido até num tom bem, sei lá, muito simples, mas é para poder dar a conotação de que não é assim, né? É de muita responsabilidade você chamar um camarada de doido. Não existe mais isso Ó, hoje. tem uma pergunta aqui do escritório Luziana também. Paulo, quais sinais práticos no dia a dia podem indicar que um colaborador está sendo afetado, está sendo afetado por riscos psicossociais? Excelente pergunta. Excelente pergunta. E aí vem casar com o nosso foco aqui da NR1, né? Excelente pergunta. Um dos primeiros sinais é a falta de rendimento dele na empresa. Quando ele foi contratado, ele estava ali todo vapor, né? Firme ali e tal. E aí o rendimento começa a cair. Produtividade começa a cair. Isso já é um apontamento, tá? Ele começa a atrasar, as tarefas dele, ele começa a não entregar, tá? Isso aí já é um sinal bem claro, né? Para que nós estamos atuando na área, trabalhando, já é um sinal. Então, eu diria assim, que com a NR1, um funcionário desse, ele passando pelo processo de entrevista, ele vai ser detectado. Nós estamos fazendo alguns processos individuais, né? Vou explicar. Por quê? Só para complementar, porque a gente fala coletivamente, mas a gente precisa visualizar individual. Porque não tem como, dentro do psicossocial, entender o que há de coletivo, sem rastrear o individual. Então essa é a nossa estratégia. O Cássio falou anteriormente do coletivo. No coletivo. Sim. Você entendeu? O Cássio falou do
logo no A início caixa do de coletivo. laranja. Se tiver uma laranja podre, se você não tirar, ela vai. Exato. Não. Não é bom falar isso, Na mas verdade, é não, nesse sentido. nós não vamos O Paulo não gosta disso. Não. Eu só disse no sentido assim, se tem, porque você vai tirar, né? Não quero tirar nenhum empregado. Não tem como. Corrigir, Mas né? no sentido assim, se você tem uma pessoa, vamos falar então do grupo de pessoas. Se você tem um que está com problema, precisa cuidar bem dele, dar um carinho especial para ele, uma atenção especial para ele, entender o problema dele, para que ele possa se reintegrar socialmente ao grupo e não contagie o grupo. É isso? Não, Vamos esquecer e mais da- que isso, mais que Não, isso, mas que é não o seja uma apoio. referência, né, de palestras. Quando a gente quer, às vezes, até dar um toque coletivo, a gente usa esses termos, que não é porque quer excluir, é porque a gente quer que essa pessoa melhore. Porque nem sempre, olha, entenda, a pessoa às vezes está usando a inteligência para o mal. E às vezes ele era o melhor, entendeu, Paulo? Às vezes vai ser o melhor, mas ele não foi conduzido de forma correta. E também nós temos que pensar na empresa, no sentido de que eu tenho tempo desse cara que eu tô, entre aspas, olhando como uma laranja podre, para corrigir. Ele vai dar tempo, minha produção vai sustentar isso. Então, é claro que eu tenho que olhar a pessoa, mas também eu tenho que olhar se o tempo de custo financeiro, se a empresa tem. Aí fala, não, eu não consigo fazer, eu não consigo, do jeito que tá, não dá. Acho que é melhor nós encerrar aqui. Aí ele contrata outra pessoa que vai ter uma visão diferente e ele integra a equipe de uma forma legal. Mas se esse funcionário é igual Eu tô falando que ele não gosta, ele vai o nosso defender. funcionário, ele Ele quer salvar o mundo. Claro. não, o nosso funcionário ele entrou na empresa possível sadio. É possível. Ó, Mas ele entrou bem na empresa, produzindo, né, com tudo, Certo. né, gás porque e tal. o Aí tem que se investigar o que foi que O que o aconteceu. Paulo está dizendo é que todos são importantes. Sim, É sim. que muito também a decisão de investir ou não na identificação do problema com um funcionário pode estar muito ligada à função dele, né? Vou trabalhar com chão de fábrica, não. Lá tem um monte de gente que trabalha. Mas é meu gerente, é meu diretor, é meu. Muitas vezes, Mas meu aí pensando bem, porque, por exemplo, o diretor influencia o todo. O diretor conversa com todo mundo, o diretor conversa com o gerente, conversa com o supervisor. nessas caminhadas e entrevistas Todos são pessoais, importantes. todos são importantes. O que a gente presenciou, o que a gente constatou? Até falei para o Cássio que nós íamos fazer esse laudo separado. Esse funcionário, esse colaborador, necessita de observação. Por quê? Ele é bom. Todas as tarefas ele faz. Quando chega lá no tocante, você se sente reconhecido pela empresa? Não. Acabou. Você se sente valorizado pela empresa? Não. São duas perguntas diferentes, tá? Não. Então ele passa a declinar. Agora, Ele passa a declinar. A própria empresa, o próprio gestor, o encarregado dele ali direto, ele não está contribuindo para aquele. Pode. Só Aqui complementar, é você que porque manda aqui. a gente tem várias realidades. A gente tem o olhar de que eu preciso realmente integrar esse colaborador, mas eu tenho um olhar também que eu preciso fazer essa coisa funcionar. Então, e aí eu preciso posicionar o funcionário. Ele precisa entender que ele é substituível. Ele não é substituível como pessoa, como pai, Como como profissional, né? mas como profissional ele precisa ser Técnico. posicionado. Certo. Porque ele é técnico. Às vezes as pessoas confundem e até fazem movimentos, falando que a empresa é desumana. Mas não é, cara, desculpa falar. Mas, desculpa, mas nós somos uma peça que vai fazer essa engrenagem rodar. Se essa peça está mancando, Pode quebrar a engrenagem. pode. É Exato. interessante o que você está falando, que você pode conversar com ele. Olha, você é um excelente profissional. O cara é bom mesmo, o cara, né, tem um conhecimento muito bom e ele, por ter um problema emocional, não está produzindo bem. Vamos supor que ele hoje ele exerce uma função num equipamento de altíssimo valor agregado, que se quebrar vai dar um prejuízo enorme para a empresa. Então, alguém precisa dizer para ele, olha, você é uma pessoa de importância aqui e você não está bem, então nós queremos te ajudar.
né? Nós temos que ajudar. Mas o laudo Isso que você tá psicossocial falando, vai é o que o acusar Paulo tá aqui. remetendo. Então, eu estou reforçando. Nós vamos acusar. Isso, o nosso ouvinte entender. Vai acusar. Uma pergunta aqui. A cultura organizacional pode proteger ou adoecer? Cultura organizacional ela adoece e protege, depende de como ela está. Eu posso ter uma cultura organizacional, gosto de xingar, né? Mas de baixa qualidade, eu ia xingar, mas vou falar de baixa qualidade, e eu vou levar essa pessoa a se adoecer, como essa cultura pode salvar essa pessoa. Por que as pessoas continuam adoecendo, mesmo com tanta informação que tem hoje? Por quê? É porque nós somos eruditos, eu acho. Nós estamos indo muito pela parte da erudição, que é só o técnico. E aí esquecemos da experiência. Vou dar um exemplo, bem claro. Nós já passamos do tempo um pouco, mas o Bruno deu um sinal ali que não tem problema não. Tá. Não, mais um pouquinho. Mas eu queria falar também um pouquinho, sabe de quê? Ah. Da inteligência artificial. Porque Ah. a gente está falando de emoção. Inteligência artificial não tem emoção. Nós viemos falando sobre isso no carro e eu Fala pensando. Deixa aí. eu te explicar. A gente Nós tá temos mais muito- 5 minutos. a gente tá- Cinco? Vou explicar. Eu tenho 2 tópicos aqui bem interessantes que eu E gostaria o Paulo de... vai complementar. Ele vai complementar o que eu tô falando. Que eu sei, porque a gente já conversou muito sobre isso. Aham. Eu sei que ele vai falar. Eu tenho aqui, Nós podemos ir mais de 5 minutos, Brunão? Brunão autorizou. Então, ele é que Como- manda no canal. como eu Muito tenho. Como, sei lá, criar abelha. Tem tudo aqui. Como Sim, criar abelha. sim. Você está falando de inteligência artificial? Calma. Não, Não, tô claro. calmo. Não, só as pesquisas. Ah, Não somente a inteligência artificial que me traz mastigado, mas também as informações como antes eram passadas, via internet. Eu acho tudo. Aí o cara já se acha especialista. E aí tá a diferença do cara que é técnico pro cara sábio. O cara sábio, ele se mantém no mercado. O cara técnico, ele fica 2, 3 anos quebra. Por quê? Porque o cara sábio, ele através da experiência, ele transforma a sua empresa. E o outro acha demais, pô. E aí não consegue chegar um pouco, não vai longe, é um cara de voo curto. nós temos que dar uma atenção muito especial para o nosso ouvinte ao vivo aqui, ó. Quem? A Rebeca Silva. Sim. Quais ações práticas uma empresa pode implementar imediatamente? E ela fez 2 perguntas. A queda de desempenho sempre está ligada à saúde mental? Boa, né? Não. Muito obrigado, Rebeca, pelas perguntas. Pode responder as duas aí. Saúde física, mas. As ações práticas e se está tudo... Responda, tá? Tá, É vou seu. responder. A Rebeca, inteligentíssima nessa pergunta sua. Deixa eu te explicar. As ações, ela parte de primeiro ponto. Eu, como funcionário, entender onde eu estou. Esse é o primeiro ponto. Uhum. E onde eu quero estar. Ponto. Eu entendi que eu quero estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Então agora, eu percebi que a empresa pode melhorar e ela pode aplicar uma melhoria nesse sentido, certo? Aí beleza. Agora eu vou conversar então, começar a argumentar com os meus líderes. E o funcionário é importantíssimo. Você lembra daquela historinha que mandava pasta de dente sem pasta de dente dentro da caixinha? Lembro. E aí, com um ventilador, o rapaz resolveu o problema? Aham. É isso. O cara que tá na linha é o cara que Era sabe. falha na produção, Ele né? sabe. Eu não preciso chamar um especialista de fora, ventilador. porque o meu colaborador, ele sabe. Então, ele tem que falar comigo. Ele tem que falar com o superior dele. E aí vem o grande problema. Ser muito técnico, ser orgulhoso demais, traz grandes problemas de comunicação. Vou né? falar de inteligência artificial. Só- Não, aí entrou o João Gabriel aqui, ó. Vamos lá. E eu fui falar de inteligência artificial, ele perguntou aqui, ó. O uso da IA pode gerar novos tipos de acidentes ou riscos ocupacionais? Pode, porque ele Com acha que certeza. está fazendo certo. Eu acho mais mental, né? Porque Só se hoje for. tem gente que está usando a inteligência artificial como um médico, como um psicólogo, como um consultor. É de isso tudo, né? aí. Como é que você acha disso? Como é que você acha daquilo? Como é que você faria isso? Como é que você faria aquilo? Bom, eu uso a inteligência artificial no meu trabalho profissional e tem muita coisa boa, sensacional, facilita e encurta muitos caminhos.
Mas você precisa. Ter a técnica e ter a sabedoria para saber se aquela informação complementa realmente o seu trabalho. Sim, Responde o Gabriel aí. não vai pegando e E jogando lá. jogando de qualquer maneira, ou estudando aquilo achando Você que já Espera respondeu. ter Pode, respaldo, Gabriel. né? Tem que ter Pode respaldo, gerar né? Mais risco, sim. Tem Você que ter queria falar respaldo. mais Eu só gostaria de passar alguns números, tá? Que são Tá, números, segundo a Organização Mundial de Saúde, sobre saúde mental no Brasil e no mundo, tá? Que chega até a ser alarmante e preocupante. Por exemplo, em cada 8 brasileiros, tá? Tem um problema de transtorno mental. Cada 8. Em cada 8, tá? Isso, tem 5 na sala. é, Pode ser que um aqui tenha. isso é no mundo, tá? No mundo, cada, né, tem um, tá? E aproximadamente no mundo 970 milhões de pessoas. Então, é preocupante. Conforme você falou aí, tá doido, tal, expressões desse tipo, não. São pessoas que realmente necessitam de um acompanhamento de um profissional para que possa ser retirado dessa condição, tá? De sofrimento, que nós chamamos de sofrimento. Tá? Então, é preocupante. Tá? Paulo, dá uma dica Então, de assim, ouro nesse sentido para quem está nos ouvindo. Assim, olha, qual que seria uma dica de ouro assim, para eu sair de um pensamento ruim que eu tô tendo? Dicas Não, boas. não que a gente vai tratar alguém, mas no sentido de um bom conselho. Fala para nós. aí depende do... Eu reservei para perguntar Do trauma. aqui no final, né? Depende do Ótimo, trauma. ótimo. Não, ótimo. É isso mesmo. Eu precisava de saber qual que seria esse trauma, qual que seria essa dica em relação a quê? A depressão, estou depressivo, estou triste, eu tenho fobia, porque cada caso deve ser estudado. Qual seria assim? Porque ela perguntou como é que você identifica uma pessoa que A está princípio, com problema, né? E qual seria eu diria um passo simples Procurar- para você poder acalentar aquela pessoa até encontrar sim, uma ajuda profissional, por exemplo. mas aí eu volto no tocante profissional, porque sem um profissional ele não vai conseguir enxergar qual o sofrimento dela. Ela tem que ir num set psicanalítico, tá? Ela E tem olho que... no olho? Não, o psicanalista ele trabalha diferente de outros profissionais, igual o psicólogo, o psiquiatra e tal. O psicanalista ele trabalha com o paciente em um estado aqui de tranquilidade, bem relaxado, e ele fica atrás. Ele não olha no olho porque ele pode intimidar as respostas. Não, presencial. Presencial. A princípio, presencial, pelo menos uma primeira Porque consulta. com a tecnologia, Depois com a pode se pandemia, tornar a muitos virtual. setores da economia se profissionalizaram de tudo com tecnologia, né? Hoje reuniões são virtuais. Tudo. Sim, mas existiu aquela reunião, Você pode aquela marcar uma consulta com presencial. você. Eu tenho um problema que eu quero conversar com você. Nós podemos fazer isso virtual? Podemos fazer sim. Mas eu ainda sou meio das antigas, eu prefiro a primeira presencial. Por quê? Sabe Mas por eu quê? não quero presencial. Bom, Eu quero vamos que seja- tentar. Só que o método psicanalítico, ele exige que seja, porque é através da livre associação, Por isso tá? eu Que é pergunto. onde que Não tô Freud querendo, entrou. Não, eu estou provocando você. O Freud iniciou a psicanálise, né? A partir daí. Ele tentou a hipnose com Charcot, tentou outras fórmulas que ele também não teve sucesso. Por isso até que tem alguns ditados aí bem interessantes que o pessoal fala, essa nem Freud explica. Não, já ouviu falar? Mas sabe o que eu E essa perguntei? Freud explica, né? Mas eu perguntei porque nós falamos de inteligência artificial e aí eu vou entrar com a inteligência artificial. Então, não adianta você pegar a inteligência artificial e querer Não. torná-la Um psicólogo, um psicanalista ali, não vai. Essa aí não vai colar, não vai Nesse ser ponto feito, não vai funcionar. Não vai. A pergunta foi para assim, esclarecer. Ele acha que porque é o seguinte, o que eu acho da IA? A IA tem gente, né? Tem gente que usa ela para tratamento. Eu sei, não sou eu, tá? Falando, eu conheço pessoas que
fazem. E eu conheço pessoas que jogam até exames dentro da IA e a IA dá a resposta. Então, assim, há que se pensar que a parte técnica, ela não tem que duvidar. Se há dados e esses dados são interpretáveis, a IA vai interpretar para você. Vou te falar uma coisa. Teve um cliente meu que ele me confrontou com a IA. E aí? E aí eu não tive medo, porque a informação, eu mesmo que começar a confrontar o Paulo com a psicanálise. Não vai ter medo. Não vai ter erro. Eu vou dar a resposta que a IA deu para ele. E você tem a experiência prática. Exato, que Porque é melhor o conteúdo da inteligência artificial é um conteúdo que foi, por exemplo, você pode ter contribuído muito com os trabalhos que você já fez para o arquivo que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é o quê? É uma reunião de informações do mundo inteiro, de pessoas de todo, né? Então, assim, aquela historinha que diz assim, que o remédio não vai servir para todo... Não, O exatamente. antídoto não E vai o mais ter para toda importante, causa. sempre perguntar para o profissional da área, porque às vezes ela está com meia resposta correta, tá? E foi o que o meu cliente fez comigo. E eu adorei aquela discussão, e discussão positiva, já falando que tem pessoas que pensam que discussão é briga. Não é. Discutir é você falar entre duas pessoas. Debate, né? É. Então, adorei o debate. E, por sinal, aquele debate virou um treinamento dentro da empresa dele. Nós respondemos uma pergunta. Você sabe onde foi? Amigão seu. Nós, Que a gente foi lá e depois virou um treinamento. então já respondemos. E já estão indo para todas as empresas dele. Aí, ó. Fazendo a... Bom, nós já estamos respondendo o João Gabriel, que ele fez uma outra pergunta aqui, ó. Como garantir que os algoritmos da IA não apresentem falhas que coloquem trabalhadores em perigo, né? Os algoritmos, ou seja, conversar com quem entende. É claro. Você conversar que é com- entusiasta, né? Por Você exemplo, que é entusiasta. vou te dar uma aqui que é caso real, tá? Tal função tem tantos por cento de salubridade. Lá em cima, na primeira resposta da IA, ela vem assim: sim, tal função tem tal insalubridade. Eu não vou falar qual que é para não gerar conflitos, porque justamente é esse conflito que eu estou combatendo. A IA traz a informação de si. Aí o trabalhador pega aquela informação de si e esquece de ler o que está embaixo. Aí na própria pergunta de sim da IA, lá embaixo já está assim, mas precisa estar analisando junto com o PGR da empresa para ver se realmente necessita. Não, ele lê só o sim. Ou seja, não é conclusivo. Não é conclusivo. Exato. Entende? O escritório Luciana perguntou aqui: o uso constante de sistemas automatizados pode aumentar o estresse ou a ansiedade no trabalho? Por quê? Ele pode. Agora vamos lá. Ó, aí nós vamos abrir duas para você e nós vamos... Vamos lá. Ele pode e não pode. E aí vem aquela questão. Onde eu quero estar? O que eu quero fazer? Até onde eu aguentei estar, até onde eu aguentei fazer. Compreende o que eu estou querendo dizer, Aham. Maranhão? Sim. Então, eu vi aqui e aguentei até aqui. A partir daqui, eu preciso entender que esse procedimento pode me levar. Mas aí, o meu serviço, isso é muito bom para mim, porque o meu serviço lá é burocrático. Ele vai mudar, Maranhão? Não vai mudar. Não vai. Ele vai ser aquilo, não vai? Então, quem que eu preciso remeter? Quem que eu preciso treinar para preparar para essa rotina que vai ter? O meu colaborador. Certo. Ele precisa entender que ele está na posição. Aquilo vai mudar, não vai? Adianta eu ficar com ansiedade? Adianta eu ficar... Não. Cássio, cara, vamos mudar aqui A Rebeca já fez isso comigo. Minha funcionária, charada, essa menina aí. A Rebeca já fez isso comigo. Ela já chegou em mim, Cássio, vamos fazer isso. Vamos. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, Maranhão. Posso fazer um elogio? A minha equipe é fera. Por favor, Fera. sempre, Os lógico. meus meninos são fera. Você conhece. Jovens e competentes. Jovens e competentes. Olha, eu vou falar uma coisa. Mas olha Eu só aprendi a salva aí, viu? essa chará, né, da Rebeca aí. A chará jovem aprendiz, chegou com 17 anos, 16 para 17 anos na empresa. E hoje, já de maior, né, já comanda 3 meninos do meu lado. 3, 4, Parabéns. 5 pessoas. Parabéns. Sério?
Maranhão, já colocando já, porque o serviço burocrático, e aí como a gente falou de banco, né, falamos disso, a gente sempre remete também à supervisão. Então eu tenho uma supervisão estressante, e nem sempre é, às vezes é o que foi feita a pergunta dessa pessoa aí. Às vezes é a rotina, mas a rotina vai mudar. Então é isso que tem que pôr na cabeça. A rotina vai mudar? Ela não vai. Qual é a minha decisão perante essa rotina que eu vou ter todo dia? Aí sim, aí eu estou tratando indiretamente com conselhos, que aí só o profissional vai poder realmente tratar, mas eu estou dando aquele estado. Você falou tão interessante. Por exemplo, eu gosto de pedalar. E eu sou medroso para pedalar em circuito maior, na rua, porque a gente, quando está no carro, de fato, né, o motorista não respeita muito o ciclista. E aí, sabe o que eu faço? Para não virar rotina no parque, que eu dou uma volta, 2, 3, 4, 5, eu faço as ímpares num tipo de circuito lá do parque mesmo, e as pares em outro tipo de circuito. Porque, interessante ou não, aquilo vira uma rotina e cansa. É interessante isso. Ó, uma pergunta para vocês dois, para a gente encerrar. Só concluindo, a dopamina na verdade, ela, quando você faz exercícios, né, é um antídoto bom para o corpo, para o cérebro, né? Porque você está exercitando ali, é a alegria que você está jogando nos neurônios. Muito bom. Eu digo, exercício físico. Eu digo ao circuito, eu faço diferente para não ficar naquele. É como se o empregado trabalha numa máquina, todo dia só cortando. Tac, 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 tac. Tá, mas aí é que né? tá. É isso que nós precisamos entender na psicologia preventiva. O que eu profissional, preciso entender? Eu vou continuar ali porque ali é martelar. Vamos supor que você só tem um parque para você. Eu vou ter que rodar. Ali eu vou ter que rodar. Vai adiantar eu ficar estressado com aquele ambiente? Não vai. É essa a pergunta que a gente precisa fazer. E aí vem a grande questão. O pessoal lá do meu escritório sabe. Eu tive um momento desse. Passei uns meses aí que eu não conseguia abrir o meu computador. Não conseguia. Qual que foi a pergunta que eu fiz para mim e demorou? Eu corrigi. Mas eu corrigi. Mas demorou, mas eu corrigi. Eu fiz essa pergunta para mim. Vai mudar, Cássio? Importante. Vai mudar? Eu preciso entrar no computador e fazer. Você já deu uma dica aqui da pergunta que eu vou fazer para vocês. A pergunta final é a seguinte, para os dois. Que mensagem vocês deixam para quem está sofrendo psicologicamente no trabalho? A mensagem que eu deixo para quem está sofrendo... Você acabou de responder, né? Ele estava com um problema e ele buscou umas... Claro, buscar a sua própria... e entender... E claro, obviamente, que nem sempre uma relação interpessoal que está fazendo ela estar naquele problema, mas eu posso estar também por conta do serviço. Mas quando é por conta do serviço, a pergunta que a gente faz não vai mudar. É aquilo. Então eu preciso soltar starts dentro da minha cabeça para me sentir bem. Eu preciso me sentir bem, cara. É o meu trabalho. Eu trabalho já há quantos anos? Desde 2011, lá pra cá. Aí eu começo a rejeitar o meu trabalho. Opa, peraí, não, calma aí, é o que eu faço. Tem pessoas dependendo de mim. Tem clientes que estão ligando para mim todo dia. Opa, peraí, isso é o que eu faço. É o que eu amo fazer, é o que eu aprendi a amar a fazer. Então, como que agora eu estou rejeitando uma coisa que eu amo fazer? No meu caso, estou citando o meu exemplo. Como que eu estou rejeitando uma coisa que eu amo fazer? Ou a pessoa que mexe no computador, que está formando na área. Não, então peraí, eu tenho que ver qual é o meu problema. Agora, obviamente, descansos, né, paradas, tanto que meus ministros têm total liberdade. Tem total liberdade. Desde quando nós começamos lá, eu falo assim, você está meio cansado hoje? Cara, dá uma pausa, vai ali na cadeira, vai tomar seu cafezinho, dá uma respirada. É mensagem boa de conforto, né? Claro. Você já é alguma coisa. Qual é a sua mensagem? Eu diria o seguinte, que diante disso aí, é interessante que ela busque uma solução. Tá? Busque um profissional, se possível, tá? Porque
o Cássio, ele saiu, ele conseguiu É bom, para sair fora. próprio. Por que que eu não estou conseguindo abrir esse computador? Por quê? Né? Tem que abrir. Ele viu que ele estava com problema. E ele conseguiu sair, teve força de vontade para sair. Porque, caso contrário, né, ia afundar mais aí. Então, é buscar uma solução, buscar um profissional. Tá? Se for o último caso, tranquilo, mas vá buscar um profissional do qual possa ajudar a sair desse sofrimento. Muito bom. Perfeito? Muito obrigado, irmão Paulo. Olha, Muito eu obrigado. que agradeço a oportunidade. oportunidade. Eu gostaria de deixar aqui. Bastante relevante. Que a Olha, gente poderia conversar aqui 3, 4 horas. Com certeza. Mas não vai faltar oportunidade, não. A gente poder depois construir. Quem participou, né, dá um joinha aí se gostou, se não gostou. É como se inscreva no canal para a gente poder levar isso adiante para mais e mais pessoas. A mensagem de fechamento, o que você quer falar? eu gostaria de deixar, na verdade, o nosso contato. Tá Pode, vendo, né? claro. Vai ficar gravado, as Você pessoas vão pode. assistir. Eu acho que eu Nós passei vamos para mandar, você. nós vamos mandar para você É. o link, porque quem não viu, agora é importante você compartilhar o conteúdo. Vai para o mundo inteiro, né? O link do YouTube. Mas pode falar. Se Falar você de quer falar. psicanálise, a gente entra nesse tema e aí vai empolgando, vão surgindo as muito perguntas. complexo. Até porque eu estava falando com o Cássio e com uma outra pessoa aí. Nós, o brasileiro, né, ele não sabe o que é a psicanálise. É uma palavra difícil para ele. Quando você fala assim, psique, alma, análise, se estuda alma, vem do grego, bacana, tudo mais. Aí alguns confundem, mas peraí, o que tem a ver com alma? Tu estuda alma? Sim, a psicanálise tem o objetivo de Mas estudar a é alma. muito parecido, sabe com o que, meu irmão Paulo? Eu penso. Porque tudo que trata de saúde, tudo que trata de coisa mental, de problema, a gente só vai quando dói. Quando É dói. igual dente. Doeu, vai ao dentista. Vou lhe dar um fato aqui. É cultura. Né? Eu vou lhe dar um fato. Como você falou, não pode tratar o efeito, tem que tratar a causa. A causa. Eu pago, não esse aqui, mas o brasileiro paga 4, 5 mil reais num aparelho desse aqui. E ele às vezes está doente. Aí ele torna isso aqui uma terapia. Só que quando acaba, ele volta ao zero. Não soluciona o problema dele. A verdade é essa. Isso aqui é uma terapia? É sim. Mas muitas vezes não boa. Ela só dá uma maciada. É um paliativo, né, que é momentâneo. Perfeito? Perfeito. Tá aí o Instagram nosso, você quer passar? Pode falar o seu Instagram, pode falar o Instagram. É Paulo, @ Paulo Henrique, Henrique pela metade, Henrique. Paulo Henrique.psicanalista. Tá? Vai ficar gravado. Paulo, @ Paulo Henrique.psicanalista. Vai ficar gravado. Perfeito? E aí nós estamos também, podem formular perguntas através do Instagram, nós vamos procurar responder, tá? E estamos à disposição também, quem sabe, marcarmos uma consulta online, tá? E a gente possa ajudar mais pessoas aí. Tranquilo. Estamos à disposição. Nosso lá tem o telefone fixo da empresa, 3716-1806. 61. 3716-1806. O Instagram é o nome da empresa, @WorkSafetyProgram. Tá? Work de trabalho, safety de prevenção, program de programa. Agora você me pergunta, mano, por que eu pus esse nome na minha empresa? Então por quê? Era para ser um programa de computador. Olha só. E aí o projeto ficou muito caro e nós tendenciamos para consultoria. E aí virou o nome, é nome registrado. Flexibilizou e deu certo. Exatamente. Nós vamos agora rodar mais uma vez como dizia o Chacrinha, rodar o comercial do Hora do Comercial. Tá na hora, né? Vamos apresentar Estamos no entorno só complementando. a Valesa e a Demicon. Valesa, né? Agradecer o estúdio, o Bruno, o A Marcão, técnica é perfeita, né? Que a gente com certeza tem uma assessoria muito boa aqui. Nós indicamos o estúdio
podcast digital. Hoje nós gravamos o 3 Pontos de Prosa, né? Nosso podcast 3 Pontos de Prosa, no estúdio Podcast Digital. O Brunão e o Marcão. Em Goiânia. No Work Safety. Então vamos rodar aí Muito bom. os nossos patrocinadores. Obrigado a todos. Hoje está tudo modernizado. Hoje tem tanque com leite refrigerado na fazenda. A maioria das fazendas já tem ordenha. Então o contato manual é muito pequeno. Aqui ele descarrega nos silos da indústria tudinho, e aí ele é padronizado, pasteurizado, criado todas as condições para que você consiga fazer um excelente queijo. A gente tem hoje a fábrica de queijo, mas a gente começou fazendo queijo à mão mesmo. Então hoje existem equipamentos modernos, tudinho, que acelerou o processo de produção em muitos casos. A Valesa ela nasceu, com as pretensões de fazer um produto bom, que requeresse do consumidor essa confiança, de comprar um produto que realmente é o que ele queria. Eu acho que a gente não faz nada, se você não tiver o amor, o carinho necessário para poder você desenvolver qualquer tipo de atividade. Para o Ricardo, que planta café, é investimento para ter um novo equipamento. Consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Consórcio Ademicon, lógico que dá, porque é especialista em consórcio.